tá gravando. Pera lá. Aí, agora tá gravando. Então, só voltando aqui, né? De acordo com o que eu tinha feito lá na aula anterior, eu precisava dos 2 pontos, né, para o método da bissecção. Embaixo o nome, né? Bissecção. Precisava de 2 pontos iniciais que compreendiam a minha raiz, ou seja, dois números reais, tais que a minha raiz estivesse no meio entre esses 2 números, né? E a gente viu, para aquele teste preliminar, que a minha raiz está entre 0,5 e 1, e, portanto, eu vou começar com esses 2 valores iniciais. Até aqui tudo bem? Beleza. Tranquilo. Então eu preciso calcular a f de A, e a f de A é ESP, e A ao quadrado, menos 4 vezes A, mais 1. Se eu puxar isso daqui para a direita, vocês vão ver que ele vai trocar só o A por B, então é exatamente o que eu quero, né? A média é igual, abre parênteses, A mais B sobre 2. E a F da média é F da média ao quadrado, menos 4 vezes a média, mais 1. Tranquilo? Tranquilo. Tá, e aí o que acontece, né? Eu vou voltar lá para o meu tablet. Eu não sei como é a função, mas digamos que ela seja assim. O meu 0,5 está aqui, o meu 1 está aqui. Na verdade, nem sei se é desse jeito, mas é ao contrário. Tá? Então, a minha função ela é assim. Onde o meu f de 0,5 é um número positivo e o meu f de 1 é um número negativo. Certo? Certo. Passa de positivo para negativo. E detalhe, tem um outro zero aqui, né? Entre 1 e 1,5, né? Sim. Mas ok, a gente está focando primeiro nesse daqui, 0,5 a 1. Então, sendo assim, o método da bissecção, ele vai atrás de dividir esse intervalo. Eu vou puxar esse meu gráfico um pouquinho mais para cá, só para ficar claro, de que se aqui é 0,5, aqui é 1, xk, que é a média, é isso daqui, né? 0,75 que eu calculei lá no Excel. Se vocês olharem, 0,75, certo? Certo. E esse valor ele dá positivo. Tudo bem que aqui no meu gráfico, de novo, não ficou muito bom, né? Então quer dizer que o meu gráfico está um pouco mais assim. Né? Vamos lá. Opa, assim. Perdão, eu fiz e não estava mostrando, né? Só arrumar aqui o 0,5. Então, se a minha f de xk, então a f de 0,5, a gente viu que é positivo, né? Sim. É positivo. A f de b, que é a f de 1, a gente viu que é negativo. E a f de 0,75, que é a média, deu positivo também. Significa que o meu zero, ele está entre 0,5 e 0,75, ou ele está entre 0,75 e 1? Para responder isso, exatamente. A gente precisa olhar aonde está com o sinal trocado, certo? De 0,5 a 0,75 não tem troca de sinal, portanto o zero não está ali. Ele está entre 0,75 e 1. Tá aqui, tudo bem? Tudo bem. Como a gente pode verificar isso, né? Se eu fizer o produto da f da média pelo produto da f de A, poderia ser f de B também, mas isso eu trocaria alguns parâmetros. Se esse número der positivo, significa que a f de A, esse valor aqui, e a f da média têm o mesmo valor, o mesmo sinal, perdão.
Tendo f de A e f da média o mesmo valor, significa que o meu A, ele vira minha média. E o meu B é o meu próprio B. Sim ou não? Sim, muito claro. Não foi exatamente isso que você respondeu para mim, né? Que o intervalo agora vai ser de 0,75 a 1, correto? Sim. Só que para automatizar o processo, para escrever exatamente isso, a gente pode escrever isso como um condicional. Se isso daqui for positivo, ou seja, f de A e f da média tiver o mesmo sinal, ou seja, se isso for maior que zero, então significa que o f de A e o f da média tem o mesmo valor, eu vou trocar o A pela média. Certo? Certo. Caso contrário, ou seja, se eles tiverem sinais trocados, eu vou manter o meu A do jeito que ele é. E a mesma coisa para o B, né, no sentido de que, se o f de A e o f da média for maior do que zero, significa que o intervalo está entre média e o meu B antigo, significa que o meu B ele se mantém. E do contrário, o que vai ser sinal positivo vai ser f de B com f da média. Então eu vou trocar o meu B pela média. Essa parte talvez dê um bugzinho na cabeça. Mas não é nem pelo processo, porque eu acho que vocês entenderam qual é o procedimento para fazer manualmente, né? Sim. Você verifica, é só olhar, por exemplo, essa última coluna aqui, tecnicamente, a gente não precisaria dela, né? É só para ficar mais fácil para fazer o condição No ali. Excel a gente pode automatizar todo o processo para não ter que ficar olhando manualmente, né? Eu poderia muito bem ter vindo aqui e inserido esse 0,75 e fazer passo a passo. Por exemplo, eu vou copiar exatamente o que está aqui, uma nova planilha, por exemplo, aqui, né? Então eu fui lá, calculei, eu não vou usar essa última coluna. Olha para o f de A e olha para o f da média. Tem sinal trocado? Não, tem o mesmo sinal, né? Sim. Então eu vou substituir o A pela média. Olha para o f de B e olha para o f da média. Tem sinal trocado? Tem. Então B mantém. E o resto eu vou repetir. Opa. Vou repetir no sentido de, né, já está automatizado. Agora eu vou realizar o mesmo procedimento. Olha o f de A, olha o f da média. Tá certo isso aqui? 55 e 1. Eu acho que no f de xk tu colocou parênteses no lugar errado. Aqui? É. Nossa, realmente. Meu Deus. Tá no outro também tá errado, né? Enfim, já eu volto lá para corrigir. Agora, acho que esse problema tá aqui também. F de xk tem o mesmo sinal do F de A. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Não, ainda tá no lugar errado, né? Nossa, agora sim. Então, voltando. Inclusive, vai até mudar o valor aqui, né? Vai ser 0,75. O F de A é positivo, o F de xk é negativo. Né? Então, significa que o meu A, na verdade, ele vai ser mantido, né? E o meu B é que vai ser trocado pela média, que é 0,75. Sim ou não? O que aconteceu que tinha errado? Era o parênteses aqui. Tinha um parênteses errado. Eu vou até voltar aqui no anterior para você ver. Esse aqui, né? Perdão. Tá ESP, tudo dentro do parênteses. Nossa. E não é, né? O parênteses, ele é aqui, né? Sim. Tudo bem? Mas, enfim, voltando à análise, então. Tenho meus dois pontos iniciais, calculei o F de A, calculei o F de B, tá tudo certinho a expressão lá em cima. A minha média tá certa, a fórmula também, né? É A mais B dividido por 2. E a minha F agora está correto, né? F da média dá esse valor aqui. Olhando para os sinais, eu vou colocar umas corzinhas aqui para ficar mais fácil do que a gente está comparando, né?
São essas 3 colunas. Então, f de A com f da média tem valores trocados, sinais trocados, perdão. Então, se tem sinais trocados, eu vou trocar o A, desculpa, eu vou manter o A. E olhando para o f de B e olhando para o f da média, significa que eles têm, olhando, né, eles têm o mesmo sinal, significa que eu vou trocar o B pela média, que é 0,75. Certo? Sim, perfeito. Sim, ótimo. Repito o processo, né? Calculo o f do meu novo A, que é o mesmo do anterior, o f do meu novo B, né, vai ser um pouco diferente, a minha nova média e a f da minha nova média, que dá esse valor. De novo, o f de A e o f da média têm sinais trocados, significa que eu vou manter o meu A. Consequentemente, eu vou trocar o meu B pela média, né, que vai ser 0,625. É claro que se você quiser comparar f de B com f da média, você vai ver que eles têm o mesmo sinal. Né? Sempre que um tiver o sinal trocado, o outro vai ter sinal igual. E o resto eu vou repetir. De novo, né? F de A deu positivo, agora o F da média deu positivo também. Se o F da média deu positivo também, significa que eu vou trocar o A pela minha nova média, que é 0,5625. E o meu B eu vou manter. Aqui eu vou repetir o processo. E assim por diante. Até que eu esteja satisfeito com um determinado erro que eu vou colocar depois na frente. Tá. Com relação a isso, Júlio, ficou claro ou não? Pode falar. Se você não entendeu, a gente começa de novo, faz um outro exemplo. Não, isso aí tá claro. Tá. Beleza. O que tá confuso? Essa parte aqui tá claro ou não de como fazer? Esse condicional? Tá sim. É literalmente uma expressão lógica, né? Se esse cara aqui é positivo, significa que você vai trocar o A pela média. E se ele for negativo, você vai manter. A mesma coisa aqui, né? Só que daí no sentido trocado. Inclusive, você pode até fazer uma verificação. F de B vezes a F da média, se você quiser. Que vai ser igual a F de B vezes a F da média. Você vai ver que eles vão ter o mesmo sinal. A questão é que sempre que um tem o sinal trocado, o outro vai ter o mesmo sinal. Desculpa, sempre que um tiver sinal negativo, o outro vai ter sinal positivo. Então, tecnicamente, não há necessidade. Entendi. Então, para analisar se eu troco ou não o B, eu verifico se o F de A vezes o F da média for positivo, significa que eu vou manter o meu B, né? Porque eu estaria trocando o meu A. Do contrário, eu vou trocar o meu B pela média. Né? Ele é o contrário do A. Quando o A mantém, você troca o B. Quando o A troca, você mantém o B. Tudo bem? Sim, professor, tu vai fazer nesse exemplo a parte de critério que você tinha feito na... Parada. Sim. Então, agora o processo está todo automatizado. E a partir dessa segunda linha, eu posso puxar para baixo e olhar para a questão do erro. Aqui no erro, eu vou colocar uma margem de erro de 0,4001, tudo bem? Que equivale a 10 elevado a menos 5, nesse caso, né? Nesse caso, eu vou verificar se o ABS, a F da média, é menor do que o meu erro estipulado. 4, 5. Obviamente isso vai ser falso, né? Você olha que esse cara aqui, ele não está tão próximo de zero quanto 0,00001. Né? E quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer pela primeira vez nessa linha. E então, o meu zero da minha função seria esse 0,614861. Resposta x, poderia colocar aqui, x igual a 0,614861. Dentro de quantas casas decimais eu quisesse, né, no exercício. Sim?
Bem claro. Tanto que você pode até conferir, por exemplo, no GeoGebra. Vou colocar a função aqui. F de x igual a f de x quadrado menos 4x mais 1, né? Ver que tem 2 zeros, né? Como a gente tinha visto lá, mas o primeiro zero está aqui perto do 0,61. 6,1486. 6,1486, né? Que aqui vai ser 0,61486. Tudo bem ou não? Tudo bem. Aqui tem um E a menos 1 na frente, tá? Só para lembrar que é 0, no caso. Mas a gente verificou lá no primeiro procedimento que essa função ela tem 2 zeros, né? O outro deles está um pouquinho mais para a direita, ele vai estar entre 1 e 1,5, né? Sim. Isso. Entre 1 e 1,5 também tem um zero. E, portanto, eu vou fazer todo esse mesmo procedimento. Eu vou até fazer nessa planilha, tá? 1,5. Simples assim. A primeira vez que ele vai dar zero vai ser nessa linha. E a minha resposta, então, vai ser essa coluna aqui, né? 1,113174. Provavelmente, 1,11. Provavelmente vai ser 31. Né? 11,31 alguma coisa, né? Tudo bem ou não? Tudo muito bem. E vocês viram que quando você tem um feito, o que eu fiz aqui, né? Eu só troquei 2 números, simplesmente. Então, para achar a primeira raiz, eu coloquei aqui de 0,5 e montei tudo, né? E para achar a outra, eu só troquei os 2 valores iniciais, né? 1 e 1,5. Todo o resto é igual. E sendo que essa daqui vai ser a resposta. Tranquilo? Quanto ao método da bissecção? E porque às vezes dá um verdadeiro, daí dá um falso e outro verdadeiro como também. Ótimo, essa é uma ótima pergunta. Aqui, nesse caso, por exemplo, digamos que a minha média... vou colocar um pouquinho mais longe para ficar mais fácil de explicar. Digamos que o meu erro fosse um pouquinho maior do que o que está ali, né? E a gente está olhando para esse gráfico assim. Começando ali no 1, indo até perto do 1,5, mais ou menos. Tá tudo aqui? Tá e não tá. Aqui, mais ou menos. Estão conseguindo enxergar? Tinha travado para mim Oi? por uns 10 segundos. Voltou? Travou. Voltou para mim. Ok, professor. Tá. De 1 a 1,5, a média vai ser 1,20. A minha 5, se não me engano, 125 vai estar por aqui, certo? E aí perceba o seguinte, a f de 1,125 dá esse valor aqui, mais ou menos. Enquanto, quando eu for para a próxima média, entre 1 e 1,125, vai ser algo mais ou menos aqui assim, não vai? Sim. Sim. E aí, se você olha para f, a f vai ser um valor lá embaixo, que quando você coloca em módulo, vai ser um valor muito maior do que esse cara aqui. Aham. Entenderam qual é o problema? Sim. Às vezes, por exemplo, essa média aqui, ela é melhor do que essa média aqui. Só que por não satisfazer o erro, ela não vai ser colocada como verdadeira lá naquele meu teste, né? E aí eu vou para a próxima média. Aqui.
e depois vou para a próxima média, e depois vou para a próxima média, e assim por diante. Às vezes você chega perto do seu valor final e se afasta porque você pega uma média que está mais longe. Porém, Eu fiquei com pensando o que eu tinha passar... errado no cálculo quando isso aconteceu. Não, Tipo, que eu não, tava. mas deu para ver graficamente o que acontece, né? Sim, agora deu pra perceber. Como você acaba se afastando da média às vezes. Só que com o passar do tempo, né, assim dizer, tempo que vocês vão fazendo o exercício, com os passos que vocês vão desenvolvendo, obrigatoriamente você vai chegar perto da média. Mas às vezes acontece de você dar um verdadeiro, como nesse caso aqui, aí dá um falso, 2 falsos, e aí dá verdadeiro, depois dá mais um falso, depois dá verdadeiro de novo. Mas vai chegar num ponto em que só vai dar verdadeiro. Certo? E aí pega o primeiro valor que O satisfaz primeiro. ou... Isso, o primeiro valor que satisfaz. O primeiro valor que satisfizer é aquela média, né, que a gente está testando com a média. Né, aqui no meu teste eu estou olhando se o F da média, é isso, né? Se o F da média é menor do que o meu valor de erro. Então, a minha resposta é aquela média em que deu verdadeiro. Eu poderia executar esse teste de outro jeito. Eu poderia olhar se o F de A, por exemplo, é menor do que o meu erro. E aí, a minha resposta não vai ser a média. Vai ser o meu primeiro A que é verdadeiro. Esse cara aqui. Entenderam o que eu quis dizer ou não? Eu não entendi. Eu prefiro que vocês usem a média. Mas o que está acontecendo aqui, Júlio? Eu estou olhando para o valor da F de um determinado X. E essa F, a gente tem que fazer com que ela vá para zero, certo? Certo. A minha F, no caso, né? E ir para zero significa satisfazer que ela, em módulo, é menor do que um número pequeno, né? Que a gente colocou aqui esse erro de 0,401, por exemplo. Só que esse teste ele pode ser relativo, no seguinte sentido. Se eu olho como a F da média, esse cara aqui, certo? Se esse cara que está piscando aqui na tela é menor do que o meu erro, então a minha resposta final vai ser esse XK 1,25, referente a ele. Você entendeu isso? Se a média... A F da média for F da menor, média. a F da média for menor que o meu erro, a resposta é o X referente a F da média. Só que, como eu falei, eu poderia estar executando esse teste de outra forma. Eu poderia verificar se esse cara aqui é menor do que o meu erro. E a resposta agora não vai ser a minha média, vai ser o meu B. Mas aí tá certo também? Sim. Desde que esse valor que está piscando seja menor do que o erro, o X referente a ele, que no caso é o B, né, que é quem está dentro da F, é a minha raiz da função. Sim, porque tá todo mundo dentro da função independente, né? Todos são pontos dentro da função. Se eu olhasse para o F de A menor do que o erro, a minha resposta final, minha raiz, seria o A. Entendeu? Não. Você? Quando tu mudou pra F pra pegar um módulo de outras, eu não entendi. É que assim, se a F da média, a resposta é a média. Se a F de B, a resposta é o B. Se a F de A, a resposta é o A. Mas esse critério de erro é dado por você lá? É você que fala, O valor 0,000001, eu que dou. Certo? E o que você vai me fornecer como resposta? Um valor de X, que nesse caso está entre 1 e 1,5, tal que a F desse valor desse X que você me forneceu é menor do que o meu erro. Para o caso, né, pro caso da média, o X que você vai me fornecer é 1,25. Se você está olhando se a F da média é menor que esse erro, então o valor que você vai me fornecer é 1,25. Se o que você está olhando lá no final, que é menor que o erro, é a F de B, então você vai me fornecer o B. Se for o A F de A, você vai me fornecer o A, entendeu? sim, perfeitamente, muito O teste obrigado. pode ser executado com os três. Você pode me dar o valor de A, de B ou da média, desde que no teste seja relativo ao que você escolheu, né, a F. Entendi.
entendeu? Por exemplo, Nos cálculos fica bem mais claro. aqui, quando eu calculo a f da média, você vê que dá verdadeiro aqui. Então, é esse x, certo? Você não poderia me dar nenhum desses dois. Nem o A, nem o B. O que você tem que me dar é o x, k. Porque o Entendi. teste que eu usei foi a f da média. Entendeu? Aham, Claro? Perfeito. perfeito. Sobre a bissecção, então, ficou claro como funciona? Muito claro. Sim, sim. Se a função tiver mais que um zero, daí eu tenho que fazer todas, né? Mas como você viu no Excel, é Sim, Ctrl+C, é Ctrl+V contra si. Aham. e trocar os dois valores iniciais, né? Uma vez feito isso aqui, não tem mais o que mudar. Tecnicamente, teoricamente, na verdade, você pode até copiar o código, né? Esse código aqui, se tiver nessa mesma ordem, tudo certinho, a única coisa que você vai mudar são as Fs, né? Aqui você vai substituir pela F, por exemplo, passamos para o próximo exercício da prova. Próximo não, né? Aqui. Esse cara aqui. Se eu quisesse colocar ele nesse contexto, é 3x ao cubo, né? Seria igual a 3 vezes então, x ao cubo mais menos 9 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x mais 1, né? Assim, né? Faço a mesma coisa para o b. Vou fazer a mesma coisa para a média. Permito aqui fazer uma alteração. Só que daí, em vez de ser A, vai ser B. Isso, errado. O que eu fiz? Fiz tudo errado, né? Troquei tudo aqui, né? Em vez de A, vai ser E. Pronto. Esses caras aqui eu vou repetir para baixo. Aí, obviamente, nunca vai dar verdadeiro, porque os valores iniciais são esses, e f de A e f de B não tem sinais trocados, né? Sim, tem que alterar. Tem que ser dois valores que têm sinais trocados. Então, eu teria que voltar aqui e verificar, por exemplo, a minha função, que vai ser tudo A. Então, tá certo, na verdade, tecnicamente. Isso aqui é tudo A1, né? Ó, temos um zero entre menos 0,5 e 0, e outro entre 0,5 e 1, né? Isso quer dizer que, se eu trocar aqui por menos 0,5 e 0, tecnicamente, é para dar certo. Vamos ver. Certo aqui está certa a função. Aqui. Menos 0,50, certo isso? Tecnicamente tá, né? 3 vezes x ao cubo menos 9 vezes x ao quadrado mais 3x mais 1. Aqui está. 3 vezes... aqui eu tinha trocado, né? Poxa. Geralmente fazer gambiarra não dá certo. Ó, B, né? Eu errei. Agora vai dar certo. Vocês podem ver que aqui a gente já tem um zero, né? Que vai ser menos 0,20229. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer no final das contas, é que se você só trocar as funções, né, f de B, f de A e f da média, o resto é tudo igual em todos os exercícios de bissecção. Entendi. Tá. Na dúvida, comece do zero. Acho que é mais
Ah, não, Às na vezes, realidade é só apagar, tipo, o que você tinha feito de iteração a mais, né? Aquelas iterações que você vai puxando. Aí vamos ver isso você daqui. troca isso. Pois, Não, deixa só o daqui para bar, isso, baixo, isso. porque aqui a gente tem, né, essas duas funções. Aham, E aí o que troca você vai trocar são essas funções aqui. isso. E vai ver os parâmetros, qual que muda de sinal. Isso aqui tá tudo certo. É igual para todos os exercícios, tá? Exceto esse 0, o erro aqui, né? Que daí tem que ser adaptado de acordo com o que eu peço. Mas fora isso, o resto é tudo igual. O corpo do exercício. O segundo método, posso passar para o próximo? Quando tem dúvidas? Pode, não, de bissecção também de boa. Ô, professor, eu vou ter que sair aqui. Sem problemas. Então tá, tchau. Tchau, tchau. O próximo método, o método de acho que é iteração linear, né? Que está marcado lá. É ao mesmo tempo o método mais difícil e mais fácil de utilizar. Por quê? O método de iteração linear, ele exige um passo a mais, assim como Newton secante, quer dizer, de Newton você precisa calcular a derivada, né? Mas digamos que eu tenho uma f de x, vou pegar o próprio exemplo, é e elevado a x2 menos 4x mais 1, né? Essa é a minha função. E a minha função de iteração linear exige que eu faça o seguinte. Escreva a minha função, f de x igual a 0, mais 1, igual a 0, certo? E aqui eu tenho que isolar um dos x, qualquer um deles. Existem vários jeitos de fazer isso. Um deles, por exemplo, seria fazer 4x igual a e elevado a x ao quadrado mais 1. E depois, x igual a e elevado a x ao quadrado mais 1. Tudo isso sobre 4, tá claro? De boa. Sim. Isolei um x. E eu não vou fazer os outros por enquanto, tá? O método iterativo fala o seguinte, a gente vai pegar uma função, aqui com o nome φ, que é exatamente esse cara. Esse x que eu isolei. E o processo iterativo é da seguinte forma. Eu dou um x inicial, x0. Eu calculo a minha f de x, e a minha φ de x. O x inicial, ele tem que ser alguém próximo do meu... Como é a minha função elevado a x ao quadrado menos 4x mais 1, a gente viu, né, o que estava aqui. Triste. Não saiu como eu queria. A gente viu, como estava lá no exemplo anterior, que tem um zero entre 0,5 e 1, né? Para essa função e elevado a x ao quadrado menos 4x mais 1. Tudo bem, pessoal? Tem um zero entre 0,5 e 1? Sim, sim. Ótimo. Então, voltando a esta planilha, um chute inicial poderia ser, por exemplo, 0,5. A minha f de x é esp do meu x ao quadrado, parênteses, menos 4 vezes o meu x, mais 1. E a minha φ de x, a gente calculou lá no outro, é esp de x ao quadrado mais 1, tudo sobre 4, né? Então vai ser esp de x ao quadrado mais 1, tudo isso dividido por 4. Tudo bem? Sim. Professor, esse φ, ele sempre vai ser um x, uma vez separado a função de x, né? Ele vai ser um dos x que você isolou. Ok. Existem muitos jeitos de isolar o x, eu já vou explicar um problema, tá? Tá. 0,5. O processo iterativo linear fala para você o seguinte, que o seu próximo chute, que no caso, o meu primeiro foi, o meu x0, foi 0,5, né? Lá.
Sim. Ele fala que o meu processo iterativo é dado por φ de x, k. Ou seja, o meu próximo x vai ser a φ do x anterior. Olhando para isso, se esse é o meu φ do 0,5, o meu próximo chute é esse cara aqui. E agora basta repetir o processo e ver que a minha função, ela de fato está indo para zero. Enxergam isso? Sim, cada vez mais próximo de zero. Sim, sim. O f está convergindo, o meu f está convergindo, desculpa, o meu xk está convergindo para a raiz, né? Esse 0,61486. Estão enxergando isso? Quem que é seu XK aí nessa? Hã? Nossa, o seu X, eu não tô entendendo aí. No gráfico, O meu x, no meu gráfico, x0, quem que é o F de meu X, quem que é o... x0, você entendeu quem que é o x0? Veio lá do processo inicial, que a gente olha, né? E eu peguei o 0,5. Tudo Tá bem? bom. A f de x é a f de x. A φ de Beleza. x, que é a grande sacada, por assim dizer, do método, eu encontrei isolando um x na minha função. Minha função era essa daqui, né? X quadrado, e elevado a x quadrado menos 4x mais 1, e eu isolei um dos x nessa expressão f de x igual a zero, encontrando e elevado a x ao quadrado mais 1, tudo sobre 4, que está circulado aqui. Beleza. Isso aí, entendi. Eu vou chamar isso de φ. Tá aqui. É esse cara aqui. Tá bom. E esse método iterativo linear me fala que o seu x é anterior. Eu tinha um x inicial, eu tinha minha φ do meu chefe, que é exatamente essa expressão que está aqui, e elevado a x ao quadrado mais 1, tudo sobre 4. E elevado a x ao quadrado mais 1, tudo sobre 4. Certo? Certo. Sim. E o meu próximo o meu próximo x é exatamente o φ do x anterior. E assim por diante, né? Esse x aqui vai ser esse φ aqui. Esse x Sim, aqui a vai ideia ser esse seria φ aqui. esse zero, o φ dá zero. É isso? A f tem que ir para zero. Não, zero não, pelo menos não. É. Ou não? Não sei. Fiquei confuso, se você entendeu. Eu também. Não, tipo assim. Vamos fazer mais um caso? Não, eu entendi, tipo, eu entendi o que você estava explicando, eu entendi muito bem. Aí, por exemplo, eu estou só pegando o 0,5, o 0,5, colocando na função de x e na função que a gente separou o x, né? Lá atrás. Aí, o φ de x vai ser trocado no lugar do x0. Ele vai ser o seu novo x. Essa é a sacada. Tá, Vamos fazer mais um exemplo rapidinho para ver como é que funciona? Vou pegar aquela outra função. F de x igual a 3x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 3x mais 1. Vou igualar isso a zero. Certo? E tenho que isolar não um está x. mostrando, professor. Desculpa. Eu esqueço. F de x, que é aquela f que estava ali na tela, né? E igualei ela a zero. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Ótimo. Agora eu preciso isolar um x. Como eu falei, existem vários jeitos. Eu vou isolar esse cara aqui, porque É o mais ele não fácil. tem raiz. Eu não vou precisar tirar raiz. A princípio ele é o mais fácil. Mas a questão, né, no processo iterativo linear é que nem sempre dá certo. E aí você precisa de isolar outro x.
Vou Nossa, testar esse primeiro. Então, 3x é igual a menos 3x ao cubo, mais 9x ao quadrado, menos 1, correto? Portanto, x vai ser menos 3x. Como eu não estou no caderno, sobre 3. Perfeito? Perfeito. Vamos lá no Excel. Primeiro de tudo, eu preciso de um chute inicial. O meu chute inicial, a gente tinha olhado lá no caso dessa função, uma raiz está entre menos 0,5 e 0, né? Então, posso pegar menos 0,5, por exemplo. Tudo bem? X menos 0,5. A f de x já escrevo. A minha φ de x vai ser, então, parênteses, menos 3 vezes x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 1, tudo isso daqui sobre 3. O meu novo x é a minha φ do x anterior. E o processo ele vai se repetir até que a minha f, que vai ficar aqui no meio, vá para 0. Né? Provavelmente esse é um caso em que não vai dar certo. Então aqui é 3 vezes x ao cubo, menos 9 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x, mais 1. Tá vendo que o valor está oscilando entre 1 e pouco e menos 1 e pouco? Esse negócio não está indo para 0? Sim. Isso significa que essa escolha desse jeito que a gente acabou escolhendo, né, φ de x desse jeito, não é uma boa escolha. Sendo Quer assim, eu dizer vou que a passar gente para o pegou próximo. o x errado lá na função? O polinômio, né? Basicamente. Tá? Não, a função está certa, só que a gente isolou um x que não dá certo. Sim, sim. Eu vou isolar, então, ao invés de 3x, eu vou isolar esse cara aqui. Então vai ficar 9x ao quadrado igual a 3x ao cubo mais 3x mais 1. Portanto, x ao quadrado, vou me fazer desse recurso, né, de novo, é igual a tudo aquilo lá sobre 9, e, portanto, tirando a raiz quadrada dos dois lados, tem mais ou menos essa raiz, né? Tudo bem? Sim. sim. Então, isolei a partir do menos 9x ao quadrado. Como a minha raiz é negativa, porque ela está entre menos 0,5 e 0, eu vou pegar só menos raiz. Eu apaguei aqui no coisa e não mostrei para vocês. Então, ao invés de pegar mais ou menos a raiz, eu vou pegar só menos raiz dessa forma. Tudo bem? Tá bom. Vou substituir, então, a minha φ, que era essa daqui, por uma nova φ, que vai ser menos raiz quadrada, eu acho que é a raiz mesmo, é raiz b. Certo. 3 vezes x ao cubo, mais 3, tinha parênteses mesmo, mais 3 vezes x mais 1. Tudo isso sobre 9 raiz. Certo? Só lembrando, quadrada de 3x ao cubo mais 3x mais 1, tudo sobre 9, né? Vou voltar aqui tá trocado. Raiz de 3x ao quadrado. 3x ao cubo, perdão. Mais 3 vezes x mais 1, tudo sobre 9. Não está certo.
Por que que isso dá errado? Por que que tá dando esse erro? O que é o f de x, professor? O f de Oi? x. A F é a F que a gente... O F é a F que a gente tinha definido aqui, né? Ok. Tudo bem? Percebi que uma voz diferente surgiu. Não tinha visto você entrar, Nathan, perdão. Então, definida a minha F, eu isolei o X através do 3x e não deu certo. Eu isolei através do x quadrado e também não deu certo. E o motivo de não ter dado certo é porque quando eu substituo menos 0,5 aqui dentro do parênteses, você pode ver que 3 vezes menos 0,5 é um número negativo, dá menos 1,5, né? Mais 1 vai dar um número negativo, isso aqui também é negativo, resumo. Dentro da raiz dá um número negativo, e por isso também não funciona. Próximo passo. Ainda existem outros jeitos lá, esse x quadrado. Não podia nem... Voltando aqui. Não vai dar certo? Provavelmente também não vai dar certo. Então fica 3x ao cubo mais 3x mais 1. Isolando de novo 9x quadrado. Passo 9 dividindo tudo isso. E x quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? Sim. Vou passar um desses x, então, dividindo. Como eu falei, as possibilidades de isolar o x em todos esses casos é muito grande, tá? Vocês podem fazer manipulação de muitas formas, até encontrar uma que dê certo. Existe um método para testar, eu já vou falar sobre isso, mas por enquanto eu estou testando assim aleatoriamente, tá? Esse cara que eu isolei. 3x ao cubo mais 3x mais 1, tudo dividido por 9x. Vamos lá. Então é 3 vezes... Vou abrir um parênteses. 3 vezes x ao cubo mais 3 vezes x mais 1. Tudo isso dividido por 9. 9 vezes x. Deu esse valor. E vocês veem que minha f foi para 0. Né? Quer dizer que essa φ que está aqui, que na verdade é essa φ aqui, é uma φ boa para encontrar o zero que está entre menos 0,5 e 0. Deu para entender, gente? Sim, é confuso. Trabalhoso também. E tem que ficar... Então, é como eu falei, ao mesmo tempo, é o método mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo, porque depende um pouco da sorte de você isolar uma φ que esteja adequada de cara. Porque lembra no exemplo anterior, não sei se você chegou agora ou já estava aí na sala? Acho que eu cheguei uns 5 minutos atrasado, porque eu tive que comprar alguma coisa para comer. Ah, não, então, mas você pegou o exemplo inteiro, basicamente. Ele pegou. Sim, eu peguei da questão lá, da primeira, da segunda também. Foi exatamente as dúvidas que eu tinha, Não, aquela então conta você pegou medicinal. esse caso aqui. Você pegou inteiro, né? Então, você viu que nesse caso foi super rápido, né? A primeira isolada que eu fiz resolveu o nosso problema. Tá, mas o que acontece nesse método, né? Vocês sabem que tem aqui um menos 0,5 e 0 e tem um outro que está entre 0,5 e 1, né? Eu vou colocar 1, aí tem outro aqui também, né? Entre 1,5 e 2. Eu vou colocar 1 como chute inicial e vamos ver no que isso vai dar. O que aconteceu no final das contas? Inclusive, no anterior, era menos 0,5, né?
aqui. Qual que é a minha raiz, nesse caso? Se a minha f está indo para 0, a minha raiz é esse x, né? Eu sei que a raiz é quando a minha fx vai para 0. A minha x, meu x é a raiz. Não. E, por exemplo, aqui a minha f foi para 0. Isso. O x é a raiz. Eu não estabeleci um critério de parada aqui, poderia ser um anterior, mas enfim, que seja esse, 0,64. 0,6441 está nesse intervalo que eu estou procurando esse zero? Sim. Não. Tem entre 0. 0,64 não está entre menos 0,5 e 0. Não. Tá aqui, né? Sim ou não? Ele não está dentro do nosso parâmetro? Não está dentro do intervalo que eu estava procurando. Ele convergiu, mas convergiu para um outro zero. Mas como é que ele Zero conseguiu está fazer entre... isso? Então? Como é que ele conseguiu encontrar o 0? Exatamente. Simplesmente pelo fato da φ escolhida. Eu vou colocar aqui 10. 140. 40, acho que eu exagerei um pouco. 10. Muito exagerado. 5. 2. Ainda vai para a mesma raiz, tá vendo? Menos 1. Mesma raiz. Menos 2. Mesma raiz. Porque essa φ que a gente isolou, ela leva a gente para esse zero aqui. E não para esse zero aqui. Como que eu sei que eu tô indo pro zero certo? Você não sabe, filho. Sabe. Por quê? Por exemplo, no exercício da prova, aqui eu falo, usando um argumento igual a 1, quantas raízes podem ser verificadas no intervalo de menos 3 a 3? Eu não fiz de menos 3 a 3, mas se eu fizer de 1 em 1, coloca aqui, menos 3, isso aqui é igual de cima, mais 1, né? Eu vou seguir isso, menos 3 a 3. Tem quantos zeros? Tem um aqui, tem um aqui, e tem um outro aqui. Tá, sim. Certo. O primeiro deles, quer dizer, um deles que a gente encontrou com essa φ aqui foi para 0,64, ou seja, a gente encontrou esse zero aqui. Ainda faltam outros dois. Ok. Faz sentido ou não faz sentido? Eu Por tenho que 3 falta- zeros. por que Vocês falta- estão olhando aqui comigo. Vocês estão olhando aqui comigo, né? Tem um zero aqui, certo? Sim. Tem um zero aqui, nesse intervalo. Sim. E tem um E outro outro de zero baixo. que está aqui nesse intervalo, certo? Entre 2 e 3. Usando essa φ que está aqui, a gente encontrou 0,64 alguma coisa. Em resumo, a gente encontrou esse zero aqui. Ou não, mentira. Esse zero aqui. Certo? Ah, ok. Resumo, eu preciso fazer mais duas φs, né? Eu preciso encontrar mais duas φs que dê um resultado. E uma outra que dê um resultado entre 2 e 3. Não? Sim? Cortou pra mim a última parte que tu falou. Pra mim também cortou. Lembra? Eu preciso encontrar mais duas FIIs. Encontrar mais FIIs. Uma que dê o resultado entre menos 1 e 0 e uma que dê o resultado entre 2 e 3. Ok. Certo. Só lembrando que quando eu isolei anteriormente 9 quadrado x3 mais 3x 9 e tirei uma raiz quadrada? Sim.
que era mais ou menos, deixado menos, porque eu queria encontrar o que é menos 0,51. Eu vou deixar desse jeito que está aqui e vou colocar como chute inicial para ver o que acontece. Já estava aparecendo na tela? Tava, né? Tava sim. Sim ou não, pessoal? Tava sim. Professor, não sei se é minha internet ou a sua, mas tá travando um pouco. Não, Alô? é comigo também aqui, tá travando bastante a voz, daí corta o sentido da frase. Às vezes ela dá umas travadas mesmo. Então, Só usando tenha essa paciência FIA com a aqui... Desculpa te falar. Não, nada não, pode continuar. Tá. Como chute inicial, eu vou chutar o 2. Tem uma raiz entre 2 e 3, certo? F. No chute inicial, eu vou colocar o 2. Vou deixar aqui por enquanto, sem colocar copiada para o leitor, né? É a mesma função. E a minha φ vai ser, então, raiz de 3 vezes x ao cubo, mais 3 vezes x, mais 1. Tudo isso sobre 9. A minha nova x é a minha φ. O resto é só repetir, né? Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que isso aqui vai preferir. Não, tá indo, tá dando certo. Tá e não tá. Tá vendo que a minha f, que é essa do meio aqui, tá indo para 0? Sim. Mas qual Parece que sim. Não sei se é o zero certo, né? Não é. 10,4 de novo. E assim se segue até o momento que você consegue encontrar uma FIA adequada para todos os casos. Eu vou jogar mais uma tentativa aqui, nesse exemplo, e ao invés de isolar o 9x ao quadrado, eu vou isolar o x. Então vai ficar x ao cubo igual a 9x ao quadrado menos 3x menos 1. Vou passar o 3 dividindo. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso passar a raiz cúbica ou eu posso passar um x quadrado embaixo. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que isso, correto? Sim. Vou passar esse x2 dividindo lá embaixo, perfeito? Beleza. Tá. Feito isso, eu vou substituir essa função lá como φ. Né? Então, isso aqui vai ser a minha φ de x. Né? Vou copiar do anterior. Vou trocar a φ, né? Então vai ser igual a 9 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x menos 1. Tudo isso daqui dividido por 3 vezes x quadrado. E notem que a minha está em casa de novo, né? Eu não estou conseguindo. Vocês estão vendo que isso aqui está indo para 0, né? Agora. Aqui. Travou? A sua voz está ok, mas a apresentação travou. Eu vou encerrar e começar de novo. Só um minuto. Tá.
Eu interrompi a gravação. Deixa eu ver. Não tá aparecendo a tela? Tá aparecendo sim. Sim. Parou de travar. Ótimo. Perfeito. Minha internet às vezes dá uma bugada. Então, voltando. Vocês tinham visto a φ? Essa φ aqui? Sim, você levou o x ao quadrado e tirou ela da raiz, eu acho. Não, eu tinha isolado o 3x ao cubo, né? Cadê? Sim. Você Só Sim, voltando sim. aqui. Só voltando aqui. Era 3x ao cubo, né? E aí eu isolei passando 3x quadrado para cá. E aí ficaria só o x do outro lado, assim. Correto. Sim. Essa é a minha φ. Eu peguei as φ e joguei no Excel aqui. Ficou 9x quadrado menos 3x menos 1 em cima, dividido por 3x ao quadrado embaixo. Correto? Como φ? Correto. O chute inicial eu coloquei 2, a minha F normal, e eu puxei para baixo e vocês veem que a minha F está indo para zero. Isso daqui é 0,14036. Tudo bem? Isso aí é 0,123. Não sei, alguma coisa assim. Esse número acima. Então, tá vendo que esse número, o meu valor, no caso de x, vai ser 2,5581? E esse 2,5581 é o zero que eu estou procurando entre 2 e 3. Beleza. Ainda falta 1. Né? Eu não vou fazer aqui, mas teria que testar outras funções φ, até que alguma delas me dê o terceiro zero, que vai ser um zero entre menos 1 e 0. Né? Isso seria mais controle... tentativas nos isolamentos lá na... Nossa. Tem um método para testar, e o método é o seguinte. Essa φ que está aqui, essa φ, se ela for sempre menor do que um determinado número que seja menor que 1, perdão, se a derivada dela for menor do que 1, então eu consigo garantir que ela converge para a raiz que a gente quer. Isso daqui para x dentro de um determinado intervalo AB. Deixa eu só cortar. Não sei porque que está cortando assim, então, mas é o meu tablet que está bugando. Tá. Bom. Esse intervalo AB. Resumindo, dá para fazer um teste derivando a função que você obtém dentro do caso seria entre menos 0,5 e 0 ou menos 1 e 0. Mas, na minha opinião, sinceramente, não compensa você testar, ver se vai convergir, igual a gente está fazendo aqui, do que se dá o trabalho de encontrar a derivada dessa φ para poder fazer o teste, ver se ela é menor do que 1 naquele determinado intervalo, para depois ter que fazer o teste para ver se ela está convergindo. Resumindo, tentativa e erro dá menos trabalho do que fazer a derivada da função. Né? Tudo bem? Estão com um tempinho ainda? Para a gente poder continuar? Pode continuar quando você quiser. Aham. Tá. O método de Newton é o meu favorito. Tá? Newton. Basicamente é o que eu mais uso. E o método iterativo dele fala que o seu próximo x é o x anterior menos a f do x anterior dividido pela derivada no x anterior. Tá, o que significa claramente?
Vamos pegar aquela exponencial e elevado a x2, acho que era menos 4x mais 1, se não me engano. Acho que era isso certinho. mesmo. É essa daqui, né? A derivada dessa função é 2x elevado a x2, né? Menos 4. Repete elevado a x² vezes a derivada de x², que é 2x. A derivada de menos 4x, menos 4. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Lembrei agora, porque fazia 10 anos. Né? Foi totalmente agora. Sem problemas. Parece que tem um déjà O vu. chute inicial para essa função, né? Qual que era o chute inicial que a gente tinha usado para essa função mesmo? Que eu já não me lembro mais. Era 0,5, acho, né? 0,52? Bom. Não. Eu vou fazer de novo, não vai cair o dedo fazer de novo, né? É igual acima mais 0,5. 2. E a minha função era esp de x ao quadrado, entre parênteses, menos 4 vezes x, mais 1. Mais 1? Mais 1. O meu zero estava aqui, né? Entre 0,5 e 1. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Certo. Então, justo dá como chute inicial 0,5. Lembra que eu falei que essa conta aqui ela deve ser feita para todos os 4 métodos, independente do que você vai fazer, para identificar onde está a raiz, o intervalo, para dar um chute inicial, você precisa fazer isso daqui primeiro. Né? Vocês ouçam meu cachorro chorando aqui no fundo, tá? Para fazer essa conta, eu preciso, então, da minha f e da minha derivada. A minha f é esp de x ao quadrado menos 4 vezes x mais 1. E a derivada é 2 vezes x vezes esp x ao quadrado menos 4, né? Aqui tudo bem? Eu só estou colocando Sim, tranquilo. os termos que aparecem nessa fórmula, que é a fórmula de Newton. Tem x e tem a derivada, certo? Então, segundo aquela fórmula, quem é o seu próximo x? É o x anterior menos a f dividida a f'. Repito, e vocês veem que a f vai para 0. E o meu x é esse. E aí? Beleza. Mostra isso na fórmula, professor, nos cálculos. Se diz lá Sim, no Excel? aqui. Não, aí mesmo. A parte preta. Aqui mesmo, não. Na tela preta. Aqui. Sim. Seu novo x, deixa eu apagar essa rabisqueira toda que está aqui. Onde vai ficar o novo O seu X? novo x, tá, esse que eu acabei de circular, é esse cara aqui. Que eu vou marcar em laranja, certo? Ele é igual ao x anterior, que é esse cara aqui, menos a f dividido pela f', ou seja, isso dividido por isso. Perceba que é exatamente o que está aqui na fórmula, né? X menos f sobre f'. Sim, entendi. Pegaram? E é só fazer isso. Né? E repetir o processo até chegar no critério de parada, onde o critério de parada é igual erro, né? Digamos que o erro seja o quê? 0,0001. O critério de parada vai ser se igual a BS, ele vai verificar se é verdadeiro ou falso, se escrever direto, né? A BS de F maior do que 0,0001. Falso. Verdadeiro a partir daqui.
Então, esse x aqui já seria o suficiente como resposta para esse erro dado. É simples, né? Na verdade, para mim, é o jeito mais simples. Ou não é simples? Parece ser simples. Isso parece bem mais simples. Não é. Qual é a Eu ainda acho o grande primeiro mais dificuldade? fácil. Derivar é a grande dificuldade do Newton. Ah, Por que mas que o primeiro é mais derivar dá para fácil? derivar no outro. Então. Não, derivada realmente eu não costumo colocar derivada difícil para esse tipo de problema. Qual que é o problema entre bissecção e Newton? Por que que Newton tecnicamente compensa? Olha quantas vezes eu tive que fazer esse processo para chegar nesse erro aqui, de 0,00050 zeros e 1. Foram 16 iterações, né? No Tá de... vendo? Sim, sim. Bissecção, eu levei 16 passos para chegar nesse erro, certo? No Newton, no quinto passo, já deu 16 casas decimais. O Newton chega bem Newton, mais rápido no resultado. ele chega muito, muito, muito mais rápido. Muito evoluídas. O número de operações vai ser bem menor. Exato. Porque, assim, aqui a função é simples, é elevado a x² menos 4x mais 1. Tá? Tem casos em que você, por exemplo, no Newton vai levar, sei lá, 1 milhão de iterações para chegar num resultado satisfatório. E se vai levar 1 milhão no Newton, e o outro provavelmente vai ser uma quantidade exponencial, imagina quantas vezes você vai levar na dissecção. True. Né? Assim, você vai levar dias, se não meses, anos, para calcular usando interação. É claro, assim, problemas à parte, né? Cada caso é um caso. Aonde que o método de Newton não dá certo? Na verdade, se você olhar para a expressão, onde pode dar um problema nessa equação aqui em cima? Nessa equação aqui. Se a derivada de xk for igual a zero? Eu ia falar isso. É a Se única a coisa que eu derivada vi. se ela for para Possível. perto de zero, por exemplo, assim, a gente está tentando encontrar o f de x igual a zero, certo? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, x ao cubo. Zero não é um zero da função f de x igual a x ao cubo? Então, eu vou escrever aqui, né? F de x igual a x ao cubo. Zero, com certeza, é uma raiz disso. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. O zero também é um zero disso. Então, quando a gente jogar isso na fórmula, provavelmente isso vai dar um problema. Pode ser que não dê, mas as chances de dar são grandes. Vamos fazer um teste para ver como é que fica? Vou colocar aqui 0, vou colocar 1 como chute inicial. E aqui vai x ao cubo, né? A derivada a gente sabe que é 3 vezes x ao quadrado. Eu ainda acho que vai para zero porque o de cima ele converge mais rápido. Ele vai mais rápido para zero do que o de baixo. É isso menos isso sobre isso. Né? E esse é um caso que vai dar certo ainda, eu acho. Tá dando certo, tá indo para zero. Tanto a f quanto o x, né? Estão vendo que esse negócio tá indo para zero, aqui é f? Sim. E, consequentemente, meu x também, né? Por que que nesse exemplo específico tá indo para zero? Porque não é x ao cubo dividido por x² na expressão? Não entendi. É f sobre f', certo? A Sim. f é x ao cubo. A f é x ao cubo. E f' é x ao quadrado. Então, x ao cubo vai mais rápido para zero do que x². Correto.
Então, por isso, nesse caso, dá certo. Mas no caso que acontece o contrário, não dá certo. Enfim, ainda assim, o número de funções em que o método de Newton dá certo é muito grande. Quer ver? Vamos aquela outra função problemática, f de x igual a 3x ao cubo, que era, né? Não me lembro mais. Vou pegar na lista. 3x ao cubo, eu vou escrever aqui, depois eu volto lá na tela, tá? Menos 9x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Essa é a minha função, a minha derivada, qual que é? Pode falar, gente. Ah, sim, a derivada é 3... Não. Não, É 9x ao quadrado. 9x ao quadrado vezes 3x ao cubo. Mais 3. Eu tô falando no mútuo. Mais 3, assim, né? É um 9? Ah, eu achei que era um 5. 9. Tudo bem? Tudo. Sim. Certo? Exato. Jogando isso lá na fórmula, vai ficar, então, x, f, f'. X eu vou deixar à parte por enquanto, mas a f é igual a 3 vezes x ao cubo, menos 9 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x mais 1. A derivada é 9 vezes x ao quadrado, menos 18 vezes x, mais 3. Aqui eu vou fazer uma coisa. Vou colar aqui na frente, tá? E vou colocar aqui como chute inicial menos 0,5. Lembrando, a iteração, então, é x menos f dividido por f'. Certo? Tudo bem? Tudo. Coloquei a fórmula ali. Aqui eu vou colocar 0,5 e aqui eu vou colocar 2. Eu vou repetir para ver o que acontece. Encontramos uma raiz que está entre menos 0,5 e 0, uma raiz que está entre 0 e 1, e uma raiz que está entre 2 e 3. Sim ou não? Repete. Encontramos 3 raízes, né? Aquela que estava entre menos 0,5. Só um minutinho, por favor. Entre menos 0,5 e 0, a outra que estava entre 0 e 1 e a outra que estava entre 2 e 3. Sim. A única coisa que eu fiz nos 3 casos foi trocar o chute inicial. Um chute inicial mais próximo da raiz negativa deu a raiz negativa. Um número que estava ali mais próximo entre 0 e 1 deu a raiz que estava entre 0 e 1. E um número mais próximo ali entre o 2 e 3 deu a raiz entre 2 e 3. Basta colocar o chute inicial próximo o suficiente da sua raiz. Por exemplo, se eu colocasse 2,5 aqui, também continua convergindo. Se eu coloco 15 aqui, o que acontece? Continua convergindo. Se eu coloco 150, ainda continua convergindo. É preciso ele. Sim, ele é bem bom. E tá vendo aqui, eu tô muito longe da minha raiz, que é 2, alguma coisa. Só que é claro, 150 não vai convergir para 0,6 ou para menos 0,2, porque 2,5 tá bem antes deles, né? Então 150 vai convergir para a raiz mais próxima dele, que é 2,55. Entenderam a ideia? Captaram? Sim, aham. Simples, né? Só precisa saber derivar. Júlio, pegou? Essa última parte eu não entendi. Das 3 raízes, você quer dizer? É, exatamente. De onde elas vieram mesmo? Você viu que eu só copiei e colei os casos aqui? Ó.
Elas vieram daquela análise que eu tinha feito antes aqui, de -3, indo de 1 em 1 até 3. Aqui, né? Não E a está minha aparecendo na tela. função é... Agora tá. Sério? Travou? Ah, tá. Só um minuto. Copiar a função aqui. Assim. Lá para baixo. Acho que era isso aqui. Uhum. Ó, lembra que, então, tem uma raiz entre -1 e 0, uma raiz entre 0 e 1 e uma raiz entre 2 e 3. Sim, perfeito. Agora eu entendi, então. Lembra? A gente tinha feito isso antes, né? Aí o que eu fiz? Eu usei o método de Newton com um chute inicial entre -1 e 0, eu chutei menos 0,5. Poderia ter chutado -1. Continua dando certo. Certo? Para a raiz que está entre 0 e 1, que é esse caso aqui, eu chutei 0,5. Aqui, se eu colocar 0, talvez ele vá para negativa. Ele foi para negativa. Porque 0 está exatamente ali no meio, né? Vamos um pouquinho mais próximo. 0,4 ele já vai para a segunda. Poderia ter colocado 1 também, né? Tudo bem ou não? Tudo bem. A questão está no chute inicial, está próximo o suficiente. E para a raiz entre 2 e 3, eu tinha colocado 2. Aí o que eu falei, eu posso aumentar esse 2, por exemplo, para 20, e você vê que ele ainda vai convergir para a mesma raiz, que é 2,55. Eu tinha colocado aqui o 150, e ele ainda convergia para a raiz, que é 2,55. Ele está convergindo para a raiz que é mais próxima dele. Assim como se eu colocasse aqui menos 10, ele ainda vai convergir para a raiz menos 0,20. Tudo bem? Deu para entender? Perfeitamente. Sim. Simples, bem simples, acho, né? Aqui tem um exemplo, ln de x² menos x menos 10. Vou fazer ele rapidão pelo método de Newton. A gente ver o que dá. Então, é f de x igual a ln de x², tem que voltar lá porque eu esqueci, menos x menos 10. F' de x é 1 sobre isso vezes a derivada disso. Então, vai ficar em cima 2x menos 1 e embaixo x² menos x menos 10. Sim. Em cima é a derivada do que está dentro, e embaixo é exatamente o que está dentro. Certo? Certo. Vou jogar isso lá no método de Newton. A questão é que eu não sei aonde está o primeiro zero, né? Deixa eu ver se está no exercício. Aqui tem um intervalo de 3,75 até 4. Então eu posso chutar qualquer um deles, 4, por exemplo, ou até um número no meio, 3,8, 3,9. Então eu vou chutar 4. Minha F é minha F'. Inicial 4, a minha F é, eu vou olhar aqui por fora, tá? ln de x ao quadrado menos x menos 10. E a minha F' é 2 vezes x menos 1 dividido por x ao quadrado menos x menos 10. O meu x vai ser o x anterior menos a f dividido pela f'. Já. E a minha raiz, né, já com erro de 12, 10, 11 casas decimais, vai ser 3,85, 41 e assim por diante. Simples. Tranquilo. Que fácil. Bem fácil, né? O último método é o método das secantes. E ele tem uma vantagem sobre o método de Newton, que é... ele não depende da derivada da função.
E a única desvantagem dele é que ele é um pouco mais lento do que o método de Newton, mas ele ainda é muito mais rápido que o método da bissecção. Tá? Vocês vão ter que me perdoar agora, mas eu não me lembro de cabeça qual que é a fórmula, porque lembro basicamente, mas tenho medo de errar algum número. Eu vou puxar aqui nos slides o método da secante. É esse método que está aqui. Então, eu vou escrever ele aqui no... Meu, o tamanho disso. Parece difícil. O que está escrito aqui, ó? O seu próximo x, certo? Ah, perdão, é essa de baixo. O seu próximo x é igual ao x retrasado vezes a f do x passado, menos o x passado, vezes a f do x retrasado, dividido pela f do x passado, menos o x retrasado. Resumindo, você precisa de 2x, né, 2 chutes iniciais. Vou só copiar a fórmula para a gente poder colocar isso ali na prática. F de xk menos xk, f de xk menos 1, né? F de x, k, f de xk menos 1, tá. Então, resumindo, eu preciso de um xk menos 1, eu preciso de um xk, e eu preciso de f de xk menos 1, uma f de xk. É exatamente isso que aparece na fórmula que está aqui. Sim ou não? xk menos 1, f de xk, xk e f de xk menos 1. São os únicos termos que aparecem, esses 4, né? Sim. Esses 4 termos aqui. No nosso caso da função que estava lá antes, f de x, a mesma lá no início. E elevado a x2 menos 4x mais 1, né? Ela tinha um zero entre 0,5 e 1, se não me engano, né? Um negócio desse, ou menos 0,5 e 1 ou 0,5. Acho que era alguma coisa assim. Deixa eu ver. Eu acho que eu até apaguei já, né? Eu apaguei e entrei na função cúbica aqui. Mas enfim. Acho que é 0,5 e 1. Esses vão ser meus 2 chutes iniciais. A minha f de xk menos 1 é exatamente essa aqui. Do xk menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o xk menos 1 mais 1. E a minha f do próximo vai ser ESP. Poderia até copiar, puxar para a direita ali, vai dar na mesma. De xk ao quadrado, menos 4 vezes o xk mais 1. Exatamente isso. Aí o que acontece? O k ele dá um passo. Se ele dá um passo, o xk menos 1 é o seu xk. A f e a f de xk continuam sendo a mesma. E o xk, eu não sei se vocês entenderam, eu dei um passo para frente e seu xk menos 1 vai ser o seu xk antigo. Não? Pode crer. Ó, aqui é x0, x1, né? Aqui vai ser x1 e x2. Então, se aqui é x1, ele é igual a esse, certo? Certo. E aí, a fórmula que está lá no slide, né, do seu xk mais 1, que está aqui também, eu vou escrever ela aqui, tá? É x em cima. Xk menos 1 vezes a f de xk menos o xk vezes a f de xk menos 1 dividido por a f de xk menos a f de xk menos 1. Eu literalmente só coloquei o que estava lá na fórmula. Daqui para baixo, copia e cola, e o que a gente tem é que a sua f de xk foi para 0, né?
Se a f foi para 0, xk é a resposta. Sim ou não? Eu entendi. Entendeu ou não entendeu? Não, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Entendeu. A única coisa que você precisa fazer é substituir essa fórmula que está aqui, do xk mais 1, no seu próximo xk, que é esse cara aqui. Qual que é a grande vantagem desse método? Você não precisa derivar. Se tiver aquele problema lá de derivação, você, por exemplo, no mundo real, né? Se tivesse um problema de derivação, você usava secante, em vez do Newton. Sim, exato. Ou se derivar desse muito trabalho também, tipo, a derivação. Exato. Eu vou fazer um exemplo agora, né? É claro que isso aqui não é tão difícil, mas raiz de x3 mais s elevado a x mais seno de x. Né? Digamos, uma função estranha como essa daqui. Eu nem sei se isso tem algum zero. Mais um. Para ajudar. Eu vou jogar isso no GeoGebra. Não ajudou muito. Vou colocar aqui. Vou colocar no GeoGebra e ver se tem uma raiz para a gente fazer um chute. Acho que é mais fácil do que eu ficar jogando lá no contas. Não é 5 esse negócio, né? Vamos lá. F de x igual ln de sq cubo sesc de x mais sin de x. Aqui não coloquei. Mais um. Aí, tem um zero. Esse negócio tem um zero entre menos 1 e 0. Então, eu poderia pegar como dois chutes iniciais menos 0,50. Mas eu acho que 0,5 não é um problema. Só para a gente ter um contexto um pouquinho melhor, né? Eu vou colocar um mais 5 aqui dentro. Para não dar nenhum tipo de problema. Deixa eu ver. Vou tirar esse 5 de dentro da raiz. Essa função tá feia, não gostei. Tá bom. Eu vou pegar um número menos 0,46 e menos 0,42. É um chute assim, porque eu estou olhando no gráfico, mas essa função também ela é uma função muito específica. A gente não vai trabalhar com isso, obviamente. Então, xk-1 eu falei que era menos 0,46, né? Xk menos 0,42. Eu poderia ter colocado 0 aqui também. A f de xk-1 é aquele negócio aplicado no xk-1. Então vai ser igual a ln da raiz. Nem sei mais se está aqui no meu tablet exatamente o que está lá, mas vamos lá. De x ao cubo mais s x mais seno x. Seno que sempre faz isso. Então, fecha a raiz, fecha ln mais 1. Olha o seno aqui por cima. Os erros aqui. Vamos ver. O que é isso? Não, não é não. X, né? A mesma coisa para o F. O R já deu 0. E esse é 2A2. Então aí ainda. Sim. Ótimo. Deixa eu só conferir, porque eu acho que eu troquei a função, né? Aí de x ao cubo mais e elevado a x mais seno de x mais 1. Não, tá certo.
ln da raiz de x ao cubo, mais esp de x, mais seno de x. Fecha. Ah, mais um fora da ln, né? Isso. Certo. O meu xk menos 1 é o meu xk. A minha f de xk menos 1 e f de xk continua sendo a mesma. E o meu xk eu aplico a fórmula, que é... deixa eu voltar aqui. Essa fórmula que está aqui, né, de cima. Então, vai ser xk menos 1, vou colocar um parênteses aqui. Xk menos 1 vezes a f de xk, menos k vezes a f de xk menos 1, tudo isso dividido por f de xk menos f de xk menos 1. E já deu um problema porque provavelmente deve ter caído do número negativo. Menos 0,42. Podem ver que foi para 0 a f, né? E a minha raiz, então, vai ser menos 0,43886. Então, falei, esse é um exemplo muito específico, assim, só para a gente testar, para ver que eu não preciso calcular a derivada dessa função super estranha, né, essa função que a gente colocou aqui, e o método da secante resolve ele sem problema, né? Sem problema no sentido de que a gente precisou encontrar um intervalo, que era um intervalo muito específico. Eu acho a visualização mais estranha nesse modo. Não sei. Desse método, você Sim, disse? sim, nesse método ele parece ser bem mais abstrato. Não sei. Acho que é porque a fórmula dele é uma fórmula complicada, né? Essa fórmula de cima. Porque eu acho que o de Newton é muito mais fácil, esse aí é tipo muito mais mecânico, vai caçar o Sim, eu acho que eu prefiro derivar ainda. De fato, assim, eu já falei, né? Meu favorito é Newton, é o que eu mais uso em quase todos os casos. Porque ele é mais rápido, né? E, assim, eu não tenho muita dificuldade em derivar. Mas... mesmo essa função super estranha, ela não é de tão difícil de derivar, assim. Ela tá aqui, mas não tem problema, né? Enfim. Mas deu para entender a parte da secante? Deu para entender todas as partes, professor. Sim, deu para pegar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, mas professor. eu vou salvar esse vídeo, provavelmente ficou comprido, né? Tem algumas horas. E eu vou postar ele no YouTube lá como aula de dúvidas. Beleza. Muito obrigado. Sexta-feira eu vou fazer uma recapitulação. Na verdade, eu vou passar isso lá e eu vou verificar. Eu vou mais tirar dúvida na sexta, eu acho, do que fazer igual eu fiz agora. Porque, tecnicamente, o que eu ia fazer sexta-feira é o que eu acabei de fazer, né? Eu ia explicar alguns exemplos. Recapitula já. Daí eu vou passar esse vídeo para todos assistirem agora até sexta. Sexta-feira a gente vê uns exercícios. Eu vou fazer um exercício de cada, eu acho. Perfeito, perfeito. Vou fechar, assim, e ficar bem claro. É isso. Vou selecionar os exercícios. Boa noite, Beleza? pessoal. Boa noite, eu também estou bem. Beleza, professor. Muito obrigado, hein? Você é 10, cara. Você é demais. Beijo aí, gente. Falou. Muito bem. Tchau, tchau.